Olá, servo e serva do Deus Altíssimo, estamos aqui mais uma vez, diretamente do templo da 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular, 10ª Igreja, está localizada na Vila Mutirão, quadra 57, casa 25, e nós estamos aqui chegando mais uma vez para falar diretamente com você, direto do nosso gabinete aqui no templo, nosso pequeno estúdio, para nós abordarmos mais um assunto sobre transição, só que hoje nós vamos falar de crescimento. Quem não quer crescer? Quem não quer cumprir o que a palavra de Deus diz, que a terra boa, quando ela recebe a semente, quando ela recebe a palavra, ela gera, ela cresce 30, 60 e 100 por uma única semente. E não existe crescimento sem treinamento. Eu tenho aprendido nesses 10 anos de ministério. Você fica perguntando assim, mas quem é você para falar sobre crescimento? Sou o pastor Rafael Carvalho, e esse ano completamos 10 anos de ministério, e esse trabalho, esse projeto que nós estamos fazendo através das lives, através dos e-books, através do treinamento que nós estamos passando através da internet, dessa plataforma, deste mundo digital, é o que nós estamos passando no nosso ministério hoje, no nosso processo de transição. E eu senti no coração, para poder aprender melhor e passar melhor, o que Deus tem entregado como visão, porque uma coisa você tem que concordar comigo, o problema não é carregar uma visão, nós carregamos uma visão. O problema é transmitir essa visão. É isso que nós vemos hoje como líderes, como não só pastores, como líderes de pequenos grupos, de células, e nós temos aprendido no nosso ministério que a gente precisa não só carregar uma visão, Nós estamos no meio do ano, são 6 meses que já se passam, e esse é o mês da visão. E eu quero, através dessas lives, desse treinamento, dessa maneira de expressar, de tirar a visão das 4 paredes e aproveitar pelas plataformas digitais e fazer com que esta visão, esta palavra saia do anonimato e alcance. Aprendi algo que muitas das vezes, querido, nós precisamos, fazer com que a nossa mensagem, que muitas das vezes é local, através do pastoreio, através do púlpito, através do altar, através da igreja local, porque se você parar para pensar, eu sou pastor de igreja local, e este ano comemora 10 anos de pastoreio, de cuidar de pessoas, de cuidar, consolidar, discipular e enviar homens e mulheres para o reino de Deus. E a gente precisa usar hoje a tecnologia, a rede social, a internet, para deixar a nossa mensagem não mais local, mas a partir da rede mundial. Porque aonde tem uma rede conectada, tem a palavra sendo ministrada a partir de agora. E neste processo de transição que nós estamos passando, eu venho trazendo essas ideias. Já trabalhei com internet, sempre trabalhei com internet e agora tenho trabalhado um pouco mais. Só que eu quero transmitir para você, porque é uma maneira de a gente aprender. Você não aprende só estudando, lendo, vendo o que está sendo escrito. Você aprende também ensinando. E é isso que a gente está usando através desta ferramenta. E hoje eu quero falar com você sobre crescimento saudável. Vamos falar sobre crescimento saudável, querido. E eu quero trazer 3 passos hoje. Olha só. Deus colocou no meu coração e trazer para você 3 passos para um crescimento saudável. 3 passos que tem falado muito ao nosso coração, e eu tenho ensinado nos nossos discipulados, na mentoria de pastores, que Deus tem me dado a oportunidade de transmitir, de fazer. E esses 3 passos que eu quero trazer para você, a gente vai ver hoje o primeiro passo, preparo pessoal. Preparo da equipe e preparo da estrutura. Por quê? Porque eu aprendi que não existe crescimento sem preparo. Tem muita gente que quer crescer no seu negócio, na sua empresa, na sua família, na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua célula, quer crescer, mas não prepara o lugar primeiro para esse crescimento. E tudo que você traz sem preparo, querido, você não tem certeza se vai dar certo. E a palavra de Deus nos manda nós nos prepararmos. Você quer receber o sobrenatural de Deus?
te prepara e Deus vai fazer você viver o sobrenatural dele. Então eu quero trazer esses 3 passos. Sem preparação não tem crescimento. E um dos principais focos para nós estarmos aqui hoje é para tentar ensinar, né, esses 3 passos. E nada acontece, nenhum crescimento acontece saudável se você não se preparar primeiro você mesmo. Eu estou falando agora com pastores, líderes de pequenos grupos, né, discipuladores, mentores, que eu aprendi que para um crescimento saudável, primeiro existe um preparo pessoal. O que é o preparo pessoal? É o nosso preparo. É o nosso preparo. Esse preparo é nosso. É de todo aquele que precisa, que quer crescer, que precisa crescer, que quer fazer a obra do Senhor de uma maneira correta. Nós precisamos nos preparar para isso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Lá em Filipenses 2,13, nos tem uma mensagem do Senhor muito importante que nós precisamos entender. O que essa palavra diz, pastor Rafael? Porque Deus é o que opera em nós. Quer dizer que Deus primeiro opera em nós e depois através de nós. Então, se você quer ser instrumento na mão de Deus, se você quer ter um crescimento, quer que Deus te use, o primeiro passo que a gente precisa nos preocupar é o preparo pessoal. Nos preparar para isso. E como que eu me preparo? Só orando, pastor? Só lendo a Bíblia? Não, querido. Preparo não é só orar, não é só ler a Bíblia. Muitas das vezes é você passar por um treinamento, pelo um discipulado, pelo mentoramento. A gente precisa ter uma humildade. Tem muita gente que não está crescendo porque não tem humildade para sentar. Tem muita gente que quer se levantar para falar, mas não quer sentar para aprender. E Deus normalmente trabalha primeiro, antes de fazer alguma coisa na vida da pessoa, Deus a trabalha primeiro na pessoa. É isso que Filipenses está querendo dizer. Deus vai trabalhar primeiro em você. Vai te formar, vai te forjar, vai te consagrar. Primeiro é você. Então eu tenho para você, hoje, algo que Deus tem tocado muito no meu coração, que é o quê? Que este preparo pessoal passam por processos. Deus trabalha com processo. E qual o processo? O primeiro processo que Deus trabalha para o preparo pessoal. Normalmente, a maturidade emocional. Deus precisa que a gente esteja maturidade emocional. Quantos líderes a gente vê? Quantas vezes eu mesmo? A gente não via maturidade emocional. Eu pedia para Deus um crescimento, queria crescer, mas eu não estava pronto, não estava preparado emocionalmente para aquilo. Aí, uma coisa você precisa entender, todo crescimento vai exigir mais de você. Todo crescimento vai exigir mais de nós. Então, muitas das vezes, quando a exigência do crescimento vem até nós e a gente não está preparado emocionalmente, o que acontece? A gente quebra, se frustra. Porque toda vez que você vai crescer, você vai receber algo. E quanto mais a gente recebe, mais a gente é cobrado. Então a gente precisa entender que nesse preparo pessoal, que é o primeiro passo para um crescimento saudável, você precisa entender que no processo, Deus precisa que a gente nos prepare emocionalmente, cuidando das nossas emoções, do nosso temperamento, da nossa reação diante de um problema, de uma situação. Quantas pessoas hoje a gente vê não crescer? Por quê? Porque estão abaladas emocionalmente, desestruturadas, tomam suas decisões na emoção, na alma. Quando eu falo emocional, eu falo de alma. Falo daquilo que você está sentindo. E é isso que muitas das vezes... E quando eu falo para pastores, principalmente nós pastores locais, a gente muitas das vezes é isolado, é sozinho. Porque quer. Porque sempre Deus vai colocar alguém sobre a nossa vida para estar, muitas das vezes, nos ajudando nesse preparo pessoal. É que a gente tem que ter humildade para estar debaixo da paternidade, da direção, da aliança de alguém. E sabe qual que é o segundo processo que Deus espera de nós? Equilíbrio espiritual. A gente precisa ter um equilíbrio espiritual. O equilíbrio espiritual
nos faz crescer. Esse equilíbrio espiritual vem, querido, com a nossa vida espiritual. Oração, jejum, culto, né? Identidade. Identidade, o equilíbrio espiritual é uma vida com Deus. Não é só, aí que eu falo, não é só tu conhecer a palavra. Que muitos dizem, eu conheço a palavra, mas nunca se firma na palavra, o que falta? Espiritual. Não é só a questão de tu ter o conhecimento sem o discernimento. Eu sempre falo conhecimento. Mateus nos fala isso. Mateus nos fala que quando o semeador saiu a semear, e a palavra caiu pelo caminho, e veio as aves e pegou aquela palavra, é o inimigo que vem na pessoa que ouve a palavra e não a entende. Não tem entendimento, ele vem e arrebata, rouba aquela semente que foi plantada. E muitas das vezes é o que a gente fala muito que a igreja perece por falta de conhecimento. Só que eu sempre tenho ensinado no discipulado, não adianta ter conhecimento sem discernimento. Porque conhecimento sem discernimento, querido, vira o quê? Vira natural, vira carnal. E o conhecimento a gente consegue assim, através de um discipulado, do mentoreamento, de um treinamento, de uma leitura de um livro, da leitura da Bíblia, de um curso teológico. Tu adquire conhecimento. Mas discernimento vem do céu. Eu sempre falo, eu sempre mostro, para você entender o que eu estou querendo falar, eu sempre mostro a cruz. A cruz é o símbolo de Deus para a terra. Você sabe disso, né? E a cruz, ela nos tem um grande significado, não só a morte do Senhor Jesus. Eu preciso que você entenda que a cruz, ela também é a bússola de Deus. A cruz é também a direção de Deus. Por quê? Porque são dois madeiros dispostos, né? Um horizontal e o outro vertical, que significa o quê? A bússola de Deus do céu para a terra. Então, a gente vê na cruz o que Deus está querendo falar. Conhecimento, eu sempre falo, conhecimento é algo horizontal. Vai fazer você ir direção à terra, entregando aquilo que você tem. Mas discernimento é algo do céu, é algo espiritual. Quem traz discernimento, querido, é o Espírito Santo. É esse conselheiro. O Espírito da verdade, é esse que traz discernimento. E como que eu tenho discernimento? Junto com o conhecimento, vida com Deus. Aí é vida com Deus, aí é prática da palavra de Deus. Então a gente precisa entender que para crescer saudável você precisa ter primeiro preparo pessoal. E esse preparo pessoal vem por um processo maturidade emocional, equilíbrio espiritual, sabedoria, vem discernimento, como eu falei para você, humildade para ouvir, para aprender. É isso que a gente precisa entender. E o segundo passo, pastor Rafael? Segundo passo, depois de preparo pessoal, a gente precisa ter um preparo da equipe. Nenhum crescimento saudável vai acontecer se não tiver uma equipe sendo preparada. Ninguém trabalha e cresce sozinho. Sozinho você pode ir até um certo lugar, mas juntos nós vamos mais longe. O Senhor Jesus sempre nos mostrou sobre a unidade. Até para pegar um jumentinho, ele mandava de 2 em 2. Lucas nos fala isso, Lucas 10. A palavra de Deus nos diz em Lucas 10 que Deus mandava de 2 em 2 para fazer a missão. 2 em 2. Equipe é não andar sozinho. Não. Eu sempre falo que servo de Deus não anda sozinho. Não podemos andar sozinho. Por isso que nós precisamos ter unidade, é o corpo de Cristo. E o segundo, que é preparo da equipe, a gente precisa entender que Efésios capítulo 4 nos mostra isso. Efésios 4 nos mostra isso. Lá, Efésios vai nos mostrar qual que é a vontade que Deus quer, como que Deus quer que a gente cresça e alcance a estrutura de Cristo. Ele fala lá em Efésios 4, 12 e 13, o Senhor fala com vista ao aperfeiçoamento dos santos.
O Senhor usa lá em Efésios, fala sobre os dons ministeriais. Uns eles levanta para apóstolo, outros ele levanta para profetas, outros ele levanta para evangelista, pastores e mestre. E aqui eu quero trazer uma vírgula aqui para o que eu tenho falado. Todo crescimento a gente precisa entender que a gente só cresce manifestando os ministérios da igreja. Ninguém cresce levantando só líderes, querido, levantando só pessoas responsáveis por departamento, não. A gente cresce ministrando nas pessoas, gerando ministérios. Cadê os profetas? Cadê os apóstolos, os evangelistas, pastores e mestres dentro da igreja? Não para serem pessoas separadas, mas para serem ministérios forjados para o aperfeiçoamento dos santos. É isso que a gente precisa entender. Nenhuma equipe, nenhum pastor, nenhuma igreja conduz um crescimento, querido, saudável sozinho. Ninguém cresce sozinho. É necessário nós nos preparar. E como que quem a gente prepara? A gente prepara obreiros, ceifeiros, discípulos, supervisores, líderes ministeriais. Tu prepara líderes de pequenos grupos, discipuladores. É isso que a gente precisa gerar. Cada um gera segundo a sua espécie. Então não tem nenhum crescimento saudável sem preparo da equipe. A gente precisa preparar uma equipe forte, depende de uma liderança alinhada, de um corpo alinhado. A gente precisa preparar pessoas. A gente precisa fazer discípulos, Mateus 28. Ide por todos os lugares e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu terei convosco. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que não estamos inventando a roda. Eu não estou inventando a roda. O que o senhor está fazendo aí com o e-book, transição, com o teste pastoral, com essas lives de ensinamento, isso aí sempre teve. Sim, isso aí sempre teve. Eu não estou inventando a roda. Agora me dá uma roda e se for preciso colocar numa cadeira, numa mesma rodinha, para ela não ficar pesada, eu vou colocar, vou adaptar. E eu estou adaptando. Isso que é crescimento. Eu sempre tenho falado, crescer, querido, você precisa ter uma visão. E visão se escreve com caneta. E você precisa ter um método, e método se escreve com lápis. Por que a visão é com caneta? Não se apaga. E o lápis? Pode se mudar. O que eu estou fazendo agora é um método que eu estou tendo para poder divulgar aquilo que Deus está me entregando, a visão que Deus está me entregando. E este método, hoje, pode ser através dessa live. Pode ser através de um vídeo, pequeno vídeo, de uma foto, de um texto. São métodos que a gente usa para transmitir a visão, querido. Cada um tem o seu método. Cada lugar tem a sua metodologia. Então a gente precisa entender que Deus quer ver a sua árvore crescer, a sua igreja crescer e dar frutos. E os seus frutos precisam permanecer. E hoje nós estamos aqui com um crescimento saudável, com 3 passos desse crescimento, que eu preparo pessoal, né? Eu preparo meu. Eu primeiro precisei me preparar, atrás de livros, treinamentos, né? Ferramentas. E eu peguei tudo isso nesses 10 anos e coloquei em ordem, né? Agora que eu coloquei em ordem, eu vou estar transmitindo para você. E o último, para a gente encerrar essa breve live, para um crescimento saudável tem que ter preparo da estrutura. E aqui vem o grande conflito que muitos pensam muitas vezes. A estrutura, querido, ela existe para servir a visão. E não a visão existe para manter a estrutura. A estrutura, o lugar, ele existe para manter a visão e não a visão para manter o lugar. Por quê? Porque nós estamos tendo algo que muitas das vezes está prejudicando o crescimento. As pessoas se apegam à estrutura. Aí querem, muitas das vezes a gente fala, vamos fazer um pequeno grupo, vamos fazer uma célula, vamos fazer um PGD fora da igreja. Não, mas nós já temos uma igreja. A igreja, só que Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 42, diz que os discípulos, todos os dias, eles pregavam, eles ensinavam e pregavam quem era Cristo no templo, na estrutura, mas também de casa. Em casa há uma dificuldade de obedecer a palavra. Não é uma invenção, é uma ordenança, é uma obediência. Então, muitas das vezes, a estrutura, as pessoas se pegam muito a estrutura, e as pessoas estão fora da estrutura, temos que ir atrás das almas. E aí é que vem, a visão nunca deve ser a estrutura só.
A visão precisa ser, muitas das vezes, entregue, querido, às pessoas e aonde elas são. Por isso Jesus disse, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Não estou dizendo que prédios, que o lugar, que a igreja não é importante, não, é muito importante, mas nada disso substitui pessoas. Nada disso substitui o cuidado, o preparo, o campo missionário. Então a estrutura é muito importante, mas ela precisa ser preparada a ponto de ter uma mentalidade que todos entendam que o único objetivo nosso não é estar dentro de uma estrutura, mas estar onde as almas precisam de cada um de nós. Olha, antes de crescer para fora, a gente precisa preparar, amadurecer a igreja dentro. Porque nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir ao Senhor. Então, a gente precisa entender isso. A estrutura, ela é muito importante, mas tem muita gente que tem grandes estruturas, mas vazias. Sem gente, sem pessoas, sem almas. E eu sempre tenho falado, o bem mais precioso no reino de Deus são pessoas, são almas. Então a estrutura é muito importante, mas para que essa estrutura ela venha ser mantida, ela precisa de 3 passos. Primeiro é o preparo pessoal. Nós precisamos nos preparar mais. Segundo é o preparo da equipe. Nós precisamos levantar pessoas. Em terceiro lugar é o preparo da estrutura. Nós precisamos falar isso. Por quê, pastor? Porque assim Deus vai nos trazer um crescimento saudável que ninguém vai conseguir parar. E eu senti no coração hoje de falar sobre isso. Deixa a tua mensagem. Deixa a tua pergunta sobre crescimento para mim, que eu vou trazer para você a resposta. Eu te mando a resposta depois. Que dúvida você tem sobre preparo pessoal? Que dúvida você tem sobre preparo da equipe? Que dúvida você tem sobre preparo da estrutura que nós estamos dentro da transição? E é isso que tem tomado o nosso coração. E eu creio que nós temos muito para transmitir. Não para ensinar. Muitos ficam pensando, o que tu tem para me ensinar? Não, eu não estou aqui para querer te corrigir ou te ensinar algo novo, mas eu estou aqui para tentar passar aquilo que o Senhor está queimando no meu coração. Está queimando tanto que não quer ficar aqui dentro, que ele quer sair para fora através disso que o Senhor tem usado no meu coração, né? E eu creio que pode chegar no teu coração. Você tem capacidade sim para crescer. Não desista. Não desista. Dá tempo ainda de ter preparo pessoal, de se preparar. Dá tempo ainda de preparar uma equipe, com certeza. Muitos acham que também preparar uma equipe precisa de uma multidão. Não, querido. Se tem uma pessoa andando com você, prepare essa pessoa. Prepare essa pessoa que Deus vai usar ela em nome de Jesus. E muitas vezes a estrutura, pastor, eu tenho uma estrutura, mas eu não... Prepara a tua estrutura, querido, para receber o crescimento que Deus está enviando em nome de Jesus. E Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.